Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu sou Ailton, esse é o canal A Luz da Escritura. E eu vou mostrar aqui uma coisa que é sensacional. Você já viu aquele ditado que o pessoal fala, nada acontece por acaso? Isso é verdade, isso é real. Inclusive no judaísmo, se crê dessa forma, ok? Que nada acontece por acaso, certo? Tudo está sob o controle do Criador. O Criador tem o controle de tudo. Então, não existe essa passagem de que uma folha seca cai de uma árvore não cai de uma árvore sem que Deus permita. Mas é mais ou menos isso, né? Não acontece nada sem o conhecimento do Criador. Nada é por acaso. Deus encaixa as peças no lugar certo, no tempo certo, para fazer a coisa certa. Sempre vai ser do jeito que Ele quer. Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo do amanhã. Portanto, o que é que escapa do controle dele? Se Deus conhece todo o amanhã, nada escapa do controle dele. Vocês concordam? Então, Deus permite muita coisa. Então, as pessoas não podem confundir o que é a permissão do Criador e o que é a vontade do Criador. A vontade do Criador é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e à salvação. Isso é a vontade do Criador, né? Mas entra o livre-arbítrio do ser humano. Infelizmente, muitas pessoas recusam essa oferta. Infelizmente, pelos prazeres da vida, os prazeres do mundo, os prazeres da carne, né? A pessoa dispensa o prazer da eternidade junto ao Criador. Infelizmente, tá bom? Então, tá aí. A vontade do Criador é uma coisa, o desejo a permissão do Criador é outra coisa. Deus muitas vezes permite uma coisa, que nem o divórcio. Deus permite, mas o desejo dele é que um homem seja marido de uma só mulher e permaneça assim até o final. Tá ok? Esse é o desejo, mas infelizmente, como fala a Escritura, por causa do coração duro, né? Dureza de coração do ser humano, Moisés concedeu a carta de divórcio. E assim vai por diante, né? Agora eu vou mostrar para vocês. Vocês viram falar do acordo de Abraão. Foi feito com o presidente Donald Trump, né? No tempo do governo dele. E nos acordos de Abraão, os árabes, né? Estão fazendo o acordo de paz com Israel. E tudo está voltando ao que era, né? No princípio entre os irmãos. Isso é uma profecia bíblica. Presta atenção no que está acontecendo e veja que nada é por acaso. Presta atenção só, olha só. No aniversário dos acordos de Abraão, o rabino revela como o tratado é a visão de Abraão ganhando vida. O tratado de Abraão não aconteceu à toa, tá? Esse acordo de Abraão. Isso aí estava previsto na Bíblia. Agora nós vamos ver aqui, olha só. Seus filhos Isaac e Ismael o enterraram, Abraão, né? Na caverna de Macpelá, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, de frente a Manre, Gênesis 25, 9. Vai lá, lê tudinho, é bom ler o capítulo inteiro, né? Sempre bom. No aniversário de um ano dos históricos acordos de Abraão, né? O popular rabino Jacobson deu uma palestra sobre como o tratado icônico é precisamente, né? O que aconteceu na Bíblia, tá vendo? Tá, o tratado é exatamente o que aconteceu na Bíblia. A história se repete, ok? Entre Isaac e o seu irmão Ismael, quando depois de se separar de Abraão, Ismael finalmente se reuniu com o seu irmão Isaac para enterrar o seu pai. Quando eles se reuniram foi para enterrar o pai. Agora presta atenção no andamento das coisas, né? O banimento da casa, que aconteceu. Porque eu falei, tudo está no controle de Deus. Às vezes a gente não entende, se revolta, mas Deus sabe por quê. As peças se encaixam, né? O rabino começa sua apresentação com o Gênesis, quando Deus disse a Abraão para ouvir Sara e mandar Ismael embora, ok? Deus mandou ele ouvir a esposa. Ouve o que tua esposa está falando, tá? Ela sabe por quê.
Então, ouve o que ela está falando. Significa o quê? Faz o que ela falou. Deus falou com Abraão, ok? Ela disse a Abraão, expulse aquela escrava e seu filho, pois o filho daquela escrava, né, não compartilhará da herança com meu filho, Yitzhak. Gênesis 21, 10. Quando fala da herança, né, não é simplesmente herança de casa, dinheiro, gado, não era só isso, não. Eles tinham uma visão futurística, sabiam das promessas de Deus, então eles sabiam que Israel seria aquela grande nação. Então seria através de Isaac e não de Ismael. Compreendeu? Mas Deus tinha um plano para Ismael também e precisava ele sair de lá. Ok? Este foi o ponto de viragem no relacionamento contencioso entre Ismael e Isaac. De acordo com o rabino Jacobson, até aquele ponto, Ismael tentaria seduzir Isaac, olha só, presta atenção, tentaria seduzir Isaac, né, com idolatria e adultério. Então ele estava exercendo má influência sobre o irmão mais novo, certo? Sara viu a má influência que Ismael exercia sobre seu filho e então percebeu que o melhor a fazer era bani-los da propriedade, mas tudo estava de acordo com os planos divinos, tá bom? Tanto que olha o que aconteceu agora, né? Vindo, ok? O rabino usa uma passagem amplamente esquecida para apoiar sua avaliação. Gênesis capítulo 24, vai lá, leia todinho, tá bom? Sempre é bom. Há uma passagem que em hebraico original diz, aqui ó, o texto em hebraico aqui ó, tá? Yitzhak aqui ó, Yitzhak ba, né? Ok? Agora, traduzindo esse texto aqui ó, traduzindo, literalmente significa que Yitzhak está vindo do poço de Lahai Roi, né? Yitzhak acabara de voltar de Ber Lahai Roi, né? Pois estava estabelecido na região do Negev. Negev é o deserto, lá em Israel, né? Gênesis 24, 62. Isso levanta a questão, por que a Torá, ou a Escritura Sagrada, declararia que ele está vindo duas vezes do poço de Lahai Roi, né? Por que ele está vindo duas vezes? Por que está esse texto assim, né? Uma pista interessante é que o poço era o mesmo para o qual Agar fugiu em Gênesis 16, depois de ser oprimida pelas ordens de serviço de Sara, certo? Isso está documentado em Gênesis 16. Leia lá o capítulo inteiro, né? Portanto, o moço foi chamado Ber Lahai Roi. Entre Kadesh e Bered. Gênesis 16, 14. Lá Agar, tá bom? Você vai saber um segredo aqui de Agar, né? Lá Agar encontrou um lugar de descanso onde um anjo simpático, né? Como todo anjo, né? Ouviu sua história e abençoou seu filho Ismael, que está escrito várias passagens antes, né? Então, bem antes, você lembra dessa passagem, né? Que ela estava em desespero. O anjo do Eterno disse a ela ainda: eis que você está grávida e terá um filho. Você deve chamá-lo Ismael. Ela estava grávida na época, né? Ismael, pois o Eterno prestou atenção ao seu sofrimento. Gênesis 16, 11, certo? Mais tarde, quando Abraão traz Isaac, sua esposa, Rebeca também, né? Yitzhak está voltando daquele mesmo poço, olha aí, ó, o mesmo poço de novo. Um poço
que ele mora perto e frequentemente ele está lá, né? Ele frequentava aquele poço. Yitzhak tinha acabado de voltar das vizinhanças de Ber Lahai-roi, pois estava estabelecido na região do Negev, no deserto do Negev. Gênesis 24, 62. Isso levanta outra questão: qual parece ser a aparente obsessão de Isaac com esse poço? Então vamos ver. Olha lá, um lugar para se comunicar, tá bom? Olha lá, hein? De acordo com o famoso comentarista da Torá, que é o Rashi, que é o comentarista da Escritura Sagrada, né? Rashi foi antigo, né? Grande sábio antigo, né? Yitzhak estava realmente falando com Hagar, olha bem aqui, com Hagar e Ismael no poço Lahai-roi, e tentando reunir Abraão com Hagar, tá bom? Olha só, Rashi acrescenta, nos comentários de Rashi, né? Acrescenta que as tentativas de Yitzhak foram bem sucedidas. Ele conseguiu. Como é que ele conseguiu? Olha só. É que Agar mudou de nome para Ketura, certo? São, na verdade, a mesma pessoa após a mudança de nome. Ketura, que foi a esposa de Abraão depois da morte de Sara, ok? Que é a mesma Agar. Mas não foi apenas Isaac tentando se reconciliar com Agar e Ismael. Isso porque, segundo o Midrash, o Midrash, para quem não sabe, né, é uma forma de literatura que interpreta e elabora os textos bíblicos, tá bom? Pirkei Eliezer, quando Ismael foi mandado embora, ele se casou com uma moabita, uma mulher de Moabe, né? Abraão, mais tarde, se encontrou, tá? Isso é no Midrash, tá bom? É antigo também, né? Encontrou com essa mulher, a esposa de Ismael, né? Sem ela saber que era o sogro dela, sem revelar que era o pai de Ismael. Abraão disse a ela que estava com sede por causa de suas longas viagens e pediu um pouco de água. O que aconteceu? Ela negou o seu pedido, ela não deu água para ele. Percebendo que ela era uma esposa inadequada para seu filho afastado, Abraão disse a ela para transmitir uma mensagem uma mensagem para o marido dela, dizendo, né? Um velho de Canaã veio e disse que Ismael deveria mudar a soleira da casa. Olha, interessante, né? Patimar, a nova esposa de Ismael. O que aconteceu depois que a mulher deu o recado para o esposo? Ismael, né? Ismael entendeu a mensagem. Ele entendeu que a soleira é a esposa, certo? E que veio de seu pai, Abraão. Ismael posteriormente se divorciou dela. Nesse ponto, Agar encontra uma nova esposa para Ismael. A mãe encontrou para o filho, né? Desta vez do Egito, uma egípcia como ela, Agar, né? Chamada Patimar. Abraão novamente fez uma temporada para visitar a nova esposa de Ismael e novamente pediu a ela que fornecesse pão e água após reclamar de uma longa jornada no deserto. Ok? Desta vez a esposa de Ismael, Patimar, atendeu ao seu pedido. Ok? E foi aprovada como esposa para o filho, né? Quando isso aconteceu, Abraão abençoou a casa de Ismael. Depois que Patimar contou a Ismael a história do estranho que ela conheceu, Ismael percebeu que seu pai, Abraão, nunca deixou de amá-lo, ok? Abraão estava lá sempre preocupado que ele tivesse uma boa família, né? Unidos no enterro, olha só agora, passo a passo, hein? Avancemos então, né, para a morte de Abraão.
O fato de tanto Isaac quanto Ismael enterrarem seu pai Abraham juntos nos mostra que Ismael se arrependeu por seduzi-lo com idolatria e adultério. Ele fazia isso porque queria justamente, né, a herança do pai. Mas se não tivesse Isaac, né, ele seria o dono da herança. Como nasceu o filho legítimo, então ele ficou para fora. Então, realmente queria o quê? Desbancar. Sendo ele um adúltero, né, e um idólatra, ele não estava dentro da herança. Então, realmente, né, isso tem fundamento. Além disso, né, apesar de ser o irmão mais velho, Ismael permitiu que Isaac fosse antes dele no enterro. É por isso que o nome de Isaac é mencionado antes de Ismael. Seus filhos Isaac e Ismael o enterraram na caverna de Macpelá, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, de frente a Manre, Gênesis 25, 9. Agora aqui, olha, presta atenção. O Rabino Jacobson explica que isso demonstra, né, que a visão definitiva de Abraão era a reconciliação mundial. Abraão, quando viu os dois irmãos, naquela circunstância, ele estava vendo uma reconciliação mundial. A história se repetiu agora, ok? Mais especificamente por meio de seus filhos, Isaac e Ismael. É por isso que o rabino considerou os acordos de Abraão, certo? Um nome tão adequado para o tratado de 2020 entre Israel, Bahrein e os Emirados Árabes Unidos. E a Arábia Saudita está considerando, creio que em breve teremos novidade, né? Curiosamente, um dos principais orientadores dos acordos foi olha só, o principal orientador do acordo de Abraão, né? O nome dele, Avi Berkovitz, tá? Agora veja bem o nome dele completo, cujo nome completo é Abraham, ok? Os acordos de Abraham, ou Abraão, né? E quem era o orientador principal, tá ok? Abraão, né? Ou em inglês, Abraão, né? O Rabino Jacobson conclui sua palestra dizendo que os acordos de Abraão foram um momento incrível na história para o qual os judeus e o mundo deveriam dizer não ao pessimismo, porque na visão definitiva da realidade há muita esperança para o futuro, a história do passado. A história do passado é importante para o futuro. Por isso que na Bíblia o próprio Deus fala, não remova os marcos antigos. Antes, né, devemos tirar lição com os marcos antigos, ok? Então isso mostra para nós o quê? Que a história está se repetindo e o acordo de paz vai crescer, faz parte das profecias e nós estamos vendo aí o anticristo avançando com o seu regime no mundo inteiro, estamos vendo a opressão sendo gerada no mundo, estamos vendo aí testes para realmente, né, aprisionar as pessoas no mundo. Tudo isso é bíblico, tudo faz parte da escritura, são profecias. Então nós estamos vendo que estamos a um passo da redenção final, ok? E o final, os irmãos estarão unidos, defendendo um ao outro, ok? Ismael e Isaac estarão unidos se defendendo, porque vão parar de novo e olhar um para o outro. Nós somos irmãos, acabou a briga aqui, ok? Isso vai mexer com o mundo inteiro, tá ok? Então estamos a um passo da redenção final. Deus te abençoe e te guarde, espero que você tenha entendido, é muito importante. Isso aí basicamente é a história da humanidade, porque fala a respeito da salvação para todos. Shalom, um forte abraço, que Deus abençoe, até o próximo vídeo, hein?